Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Jorge Calazans, advogado, mais uma vez aqui num vídeo falando sobre a situação da GAS, né? Eu até na minha linha de manter a coerência em relação a esse caso, como eu disse no primeiro vídeo, né? A minha ideia, até por não ser um investidor, ser um advogado especializado nesse tipo de situação, é manter a coerência, né? E observar a questão de fora da caixa, né? Fora dessa situação que acontece, essas discussões, parece mais uma briga de torcida, né? Um fla-flu, como eu até venho dizendo, embora sempre tenha que dar Flamengo no fla-flu. Mas uma das coisas que eu notei nessa observação que eu tenho feito é que já existem dois lados, né? Hoje está muito claro para mim que existem dois lados. Existe um lado de pessoas, né, alguns investidores, advogados, influencers, né, são aqueles que querem blindar a GAS, né? Esse lado para mim está muito claro. São pessoas ali que eles estão com o único e exclusivo objetivo de blindar a GAS. E tem um outro lado de pessoas, né, que existem até grupos, investidores, também advogados, que tem um lado que eles têm a intenção de defender o direito dos investidores da GAS ou brigar pelo dinheiro dos investidores da GAS. Então está muito claro para mim. Então eu vejo que mais na medida que o tempo vai passando, as escolhas são feitas por esses lados. Então o lado que quer blindar a GAS e o lado daqueles que querem de algum jeito brigar pelo direito ou pelo dinheiro dos investidores da GAS. Por mais que eu queira ficar, né, como eu disse, analisar isso friamente, não tem como eu não escolher um lado, né? Então, até pela minha atuação, eu logicamente escolhi o lado dos investidores, né? Eu vou me posicionar sempre ao lado dos investidores da GAS, né? Ao lado daqueles que querem, e já venho feito isso, né, ao lado dos investidores, no sentido da recuperação do capital dos investidores da GAS. Isso não significa que eu tenha que atacar a GAS ou processar a GAS. Eu tenho mantido, inclusive vocês vão analisar do começo ao fim desse caso da GAS, eu tenho falado em impedir que a União fique com o dinheiro dos investidores. Essa é a minha narrativa desde o primeiro dia, desde o primeiro vídeo que eu gravei, e todo mundo que vem procurando nosso escritório, tanto para tirar dúvida, os vídeos que eu fiz, é nesse sentido, impedimento com que a União fique com o dinheiro dos investidores, tá? Então esse é o nosso objetivo. Eu não, já deixo claro, não incentivo as pessoas a fazerem boletim de ocorrência, não estou incentivando as pessoas a tratarem, né, essa questão como um crime de estelionato, não é a minha linha. Respeito, discuto, eu vejo advogados que escolheram até ao lado dos investidores, a mesma trincheira que eu estou, discutimos, debatemos e a gente vai sempre trocar ideias. Mas o Dr. Jorge Calazans, na linha de atuação dele, nesse caso da GAS, não vai adotar esse procedimento, por uma questão que eu entendo lógica, tá? Com todo respeito aos outros colegas que têm essa linha de atuação, eu entendo que o mecanismo que eu usaria para fazer a busca do capital, que esse é o nosso foco, a recuperação do capital dos investidores, ele já está sendo utilizado na via federal. Também eu quero mantendo essa linha, né, de coerência, eu não afirmo, né, embora não tenha nenhuma afirmação e não vai ter, né, que a GAS é uma pirâmide financeira, porque de fato o conceito pirâmide financeira não é um conceito nem correto de se falar, tá? Pirâmide financeira é muito genérico, então a gente precisaria um pouco mais de embasamento para ter isso, e a GAS não está, por enquanto, a discussão que versa sobre o caso da GAS é uma discussão de crimes contra o sistema financeiro. Então vamos lá, deixando claro, não incentivo a fazer boletim de ocorrência, não é, pelo menos na minha linha de atuação. A minha linha de atuação é impedir
com que a União fique com o dinheiro dos investidores. Esta é a linha de atuação que o nosso escritório adotou. Nós vamos fazer a restituição, tá? E como eu venho dizendo, lógico que existe o interesse numa condenação para que esse dinheiro vá para os cofres do Estado, né? No caso da União. Então, quem não se posicionar como terceiro de boa-fé vai acabar perdendo esse dinheiro para a União. Isso não quer dizer que para você se posicionar como terceiro de boa-fé, você tenha que processar a GAS, fazer boletim de ocorrência ou qualquer coisa do tipo. A gente tem visto até vias alternativas para fazer isso de uma forma diferente, até porque a gente quer evitar, e a juíza também quer evitar, um tumulto processual. Então, assim, vamos recapitulando. Eu escolhi o meu lado, ao lado dos investidores. O fato de eu ter escolhido o lado dos investidores e não o lado daqueles que estão tentando blindar a GAS, né? Porque eu vejo uma coisa, aqueles que querem blindar a GAS, eles também estão se posicionando contra os investidores, por mais que não pareça. O investidor, na busca do seu capital, parece que eles estão de lados opostos. Tá? Então eu vejo o pessoal que está blindando, está muitas vezes até induzindo o investidor a erro, para que se não faça o que tem que ser feito. Tá? Então aqui, o nosso escritório, mesmo se posicionando ao lado dos investidores na recuperação do capital, não tem a nossa linha não é entrar na esfera criminal, né, com uma ação criminal de estelionato ou fazer boletim de ocorrência, ou também, a princípio, não é entrar com uma ação civil pela quebra do contrato ou coisa do tipo. Não é a nossa linha. A nossa linha é a restituição do capital através do posicionamento do investidor como terceiro de boa-fé, para que numa eventual aí, no momento da União se apropriar desse dinheiro, levar em consideração que existem outros que têm direito a isso. Mas assim, isso também, até esclarecendo algumas coisas que eu tenho visto, né, e me chama a atenção, parece muitas vezes até um circo de horrores, né? E vamos lá, eu vejo também essa turma da blindagem, ela tem que parar de querer induzir a erros investidores. Primeiro ponto, até distorcer algumas falas, né, nossa, e eu digo até que vai ter uma turma que ainda não se posicionou, que vai ter que escolher um lado, em cima do muro não vai rolar, tá? Então, a doutora Renata, eu até vou frisar novamente, a doutora Renata Mansur, ela tem um posicionamento muito claro, tá? Em relação que a GAS está impedida de atuar, mas eles não estão impedidos de pagar os investidores. Então vamos diferenciar aqui uma coisa: pagamento dos investidores. Vocês, a entrega do capital de vocês foi dada em custódia para os responsáveis pela GAS, para que esse dinheiro fosse operado, né? Fosse ali entregue aos terceirizados, né? Como diz, a terceirização dos traders, ou seja, que esse dinheiro entrasse ali numa operação para que gerasse rendimentos. Esse dinheiro, então, ele está custodiado. Quando eu falo que o Estado veio, né, a Justiça Federal veio e pegou esse dinheiro e agora está em poder da Justiça, então a gente tem que fazer a busca na via correta. Porém, eu fazendo uma análise que a gente fez aqui, e eu estou até com o processo em mãos, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês um trecho disso. Espera aqui, deixa eu achar. Primeira coisa, em relação à decisão, como eu disse que a doutora Renata vem frisando, a GAS não está impedida de devolver, vamos separar a palavra, devolver o dinheiro aos investidores. Não existe nenhum impedimento de devolução do investimento aos investidores da GAS. Então, nesse ponto, eu abro uma segunda possibilidade, além do nosso escritório atuar. A primeira, como eu disse, a gente vai fazer a questão do terceiro de boa-fé, né? Então, vendo o dinheiro que está apreendido com a União. A segunda possibilidade, eu quero sentar com a doutora Mônica Lemos, tá? Advogada da Mireles, porque pela conta que a gente tem aqui,
hoje a Justiça Federal, isso está no processo, tá? A Justiça Federal fez uma apreensão de 15 milhões, né? 15 milhões em dinheiro, 15 milhões em dinheiro, e está aqui. Eu vou até ler, né? No curso das investigações foram apreendidos cerca de 15 milhões de reais em espécie e aproximadamente 150 milhões de reais em criptomoedas, conforme informações obtidas até o momento. Olha, tá aqui, ó, os números, tá? Se a gente for pegar os números na época, quando fala em 150 milhões, esse tinha um valor. Com a queda do valor do Bitcoin, esse valor hoje é 19 milhões a menos. A gente até fez aqui, hoje os 150 milhões que seriam na época, hoje está em 131 milhões e 84. Né? Então a gente somando os 15 com 131, se somar o que eles aprenderam em moeda corrente, junto com os Bitcoins, aí a gente chegaria num total aí de 145 milhões, né? Um total aí aproximado, somando tudo. Se a gente for fazer uma conta aqui, isso que eu quero que vocês façam esse exercício de reflexão. Se a gente for fazer uma conta, multiplicando 20 mil reais a média do investimento de cada um, vezes 300 mil investidores, ou 300 mil contratos, a gente vai chegar num número bem maior do que o que foi feito nessa apreensão. E o Ministério Público, ele alega, né, que a Mireles levantou 4.330 bitcoins lá fora. Então significa que grande parte do capital não está com a justiça. A grande parte do capital está em poder da própria da sócia da GAS. Então eu me comprometo aqui perante a sócia da GAS, através da sua advogada, ir ao Ministério Público Federal, juntamente com os clientes que eu represento, solicitar, né, ao Ministério Público Federal que seja feita a devolução, um termo para que seja feita a devolução do capital que está com a Mireles para os investidores. Isso que nós desejamos, a devolução do capital que está com a Mireles aos investidores, até porque se os investidores estiverem contando com o dinheiro que está nas mãos da justiça, esse valor é infinitamente menor, tá? Então, como eu disse, nosso escritório vai atuar em duas frentes. A primeira, a gente vai sim atrás do dinheiro. A gente entende que o dinheiro está em dois lugares. Primeiro, o dinheiro que está em poder da justiça. Então vamos posicionar como os investidores como terceiros de boa fé, no sentido de que impedir com que esse dinheiro seja, num caso aí de uma eventual condenação, perdido em favor da União, segundo o que consta no artigo 91, inciso 2º do Código Penal. Só que como esse dinheiro é uma quantia muito pequena, perto do valor que está em poder da sócia da GAS, nós também estamos aqui nos colocando para ir o quanto antes. Eu tô vendo aqui para ir para o Rio de Janeiro semana que vem, tá? Porque eu quero sentar com o Ministério Público Federal, mostrar esta conta, tá? Do que está, né, em poder da sócia da GAS, já que não consta na decisão a decisão judicial, né? Aqui fala, na mesma toada, tendo em vista robustos elementos a respeito da utilização de pessoas jurídicas para a prática dos crimes previstos nos artigos 16, aí tem a série de crimes aqui, requer na forma do artigo 319, 4º do CPP, seja decretada a suspensão das atividades das empresas GAS Consultoria, GAS Assessoria, MD Zerpa Tecnologia, FKN, aí tem as outras empresas aqui dos outros sócios. E aí eles falam assim, né? Tudo com fulcro no artigo 312, tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução desta ação penal,
caso deferido, o pedido do MPF compromete-se desde logo a encaminhar os ofícios ao Bacen, à Receita Federal e às juntas comerciais respectivas. Tal medida impedirá as respectivas sociedades empresárias de manter contas bancárias junto a instituições financeiras, de modo a obstar a prática dos crimes ora denunciados. A gente está falando em prática de crime. Devolução do capital aos investidores não é prática de crime. Então, assim, se existe em poder da Mireles 4.330 bitcoins, segundo consta no processo, até onde eu vou pegar depois essa informação, aqui, no item tem o item aqui, 13, o item 13, ele fala: ocorre que, em prejuízo à efetividade das medidas cautelares patrimoniais, foi constatado que, após a deflagração da Operação Criptos, Mireles promoveu o saque de 4.330 bitcoins, que totalizam 1.073.070.473 reais, na cotação média, de forma remota a partir de endereço situado na Flórida, quantia que teve destinação até o momento desconhecida. Então, o que a gente vai fazer é sentar com a juíza e perguntar para a mesma se tem algum impedimento. Eu me comprometo a saber se tem algum impedimento que a senhora Mireles utilize esse 4.330 bitcoins para devolver o dinheiro aos investidores. Devolução do dinheiro aos investidores, porque aqui a decisão da suspensão, tal medida impedirá as respectivas sociedades empresárias de manter contas bancárias junto a instituições financeiras, de modo a obstar a prática dos crimes ora denunciados. A devolução do capital aos investidores seria até um modo de atenuar o crime e não uma prática criminosa. Então esse é o primeiro ponto que eu me comprometo desde já. Inclusive eu quero que a doutora Mônica me procure, eu estou à disposição. Os investidores que quiserem repassar esse vídeo à mesma, para que a mesma tome ciência que eu quero uma reunião com ela, tá? Representando um grupo de investidores, inclusive aquele grupo que não são meus clientes, mas eu estou me comprometendo em razão aí da questão social. O grupo de clientes chamado aí de GAS Realistas e todos os demais interessados, para que seja feita a devolução do dinheiro que está em poder da Mireles. Até porque o valor que está em poder da Mireles é infinitamente, aproximadamente 10 vezes ou mais, né, maior do que o dinheiro que está em poder da Justiça. Então, pressionar a Justiça, eu não sei se resolve o problema da GAS, tá? E como a Mireles está solta, se ela fizer isso, pode ser até usada em favor, né? Até porque ela está foragida, pode ser usada em favor da defesa dela, né? A restituição aos investidores e aí o novo recomeço, né? Aí a GAS pode recomeçar, pode montar uma nova empresa dentro dos procedimentos do que espera a Justiça Federal. Aí pode ser utilizado o TAC que foi feito para que se monte a GAS a partir dos procedimentos da CVM, do Bacen. Outra coisa que me chamou a atenção também em relação, que eu causa até uma certa estranheza, uma mobilização em torno de um voto, que aí fala voto divergente, mas aí eu vou chamar do voto vencido. Voto divergente, voto vencido. Esse não é o voto divergente, esse foi o voto vencido. Voto vencido, tá? E aí eu quero só fazer uma ponderação aqui. Gladson pode ser solto, está na iminência de ser solto. Isso não significa duas coisas, até como eu já disse em vídeos anteriores. A liberdade no nosso ordenamento jurídico, ela é a regra. Tá? No nosso ordenamento jurídico é a regra. Gladson teria o direito de responder esse processo em liberdade. O fato dele responder esse processo em liberdade não significa que ele terá acesso aos recursos que está na mão da Justiça Federal.
tá? Ele não vai ter direito a esses recursos, não vão liberar o dinheiro porque liberaram ele. Então não se iludam que a soltura dele fará com que o dinheiro seja liberado e ele possa fazer com que o dinheiro volte aos bolsos, né, dos investidores aí durante o Natal. Também a liberdade do Gladstone, que será uma liberdade provisória, né, ela também não significa a volta das atividades da GAS, tá? Então eu vejo, e eu estou aqui mais uma vez, reitero, com a verdade, eu não faço parte do grupo que veio com a intenção de blindar a GAS ou falar coisas que não estão no nosso ordenamento jurídico, tá? Então assim, não é nossa intenção. Agora, em relação a esse voto vencido, como eu disse, ele hoje não serve, ele pode servir como matéria para a defesa, né? A defesa do Gladstone utilizar durante o momento da instrução, para que lá na frente, quando tiver audiência, ou até durante os memoriais de defesa, né? Utilizar isso como uma discussão jurídica para instruir, no caso aí até para fortalecer as teses de defesa. Mas hoje, efeito prático, esse voto não tem, tá? Agora, outra coisa que até eu trouxe aqui, né? Eu me comprometo desde já também a trazer os votos que foram dados, porque foi 2-1, tá? Esse voto vencido não entendam, o pessoal não entenda que tá 2-1 e agora vocês vão votar. Ninguém vai votar. Tá? Esse voto já se encerrou, foi aquele caso que até o pessoal fez uma confusão, achando que tinha ganho e depois não foi. Até saiu uma reportagem, mas eu me comprometo a trazer também em breve os votos, que foram os 2 votos, né? que de fato foram os votos vencedores. Tá? Mas aqui, até se vocês quiserem buscar, onde está sendo feito, né? Todo uma cortina aí em cima dessa questão, aí fala: TRF nega habeas corpus de Gladstone Acácio e mais 2 réus no processo que apura a pirâmide financeira em bitcoins. Aqui eu não concordo já a questão da pirâmide financeira com bitcoins, daí aí força um pouco a barra, né? Porque não é isso que está sendo apurado, está sendo apurado crimes contra o sistema financeiro. Mas aqui fala bem, né? A segunda turma especializada do TRF negou por maioria pedidos de habeas corpus de Gladstone dos Santos, dono da GS Consultoria Tecnologia, Felipe da Silva Novaes, Michael de Souza Magno, acusados de captar, esse é o crime, tá? Acusados de captar recursos de terceiro em larga escala com oferta de investimento em criptoativos através de contratos de investimento coletivo sem registro junto à CVM, nos termos da denúncia do Ministério Público Federal, já recebida pela primeira instância. Os pacientes teriam cometido crime contra o sistema financeiro nacional e integração à organização criminosa. Também estão sendo investigados supostos crimes contra a ordem tributária, evasão de divisa e de lavagem de dinheiro. A ação penal ainda está tramitando em primeiro grau de jurisdição. Então, ou seja, quando eu falo tramitando em primeiro grau de jurisdição, é que ela ainda vai correr, tá? Em suas alegações, as defesas sustentaram que as condutas imputadas seriam atípicas, ou seja, não se enquadrariam como crimes, já que as criptomoedas seriam um ativo digital emitido e negociado de modo descentralizado, sem necessidade de registro ou validação da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, ou pelo Banco Central. Também negaram a existência de um plano de fuga, como afirmado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva, sustentando que tinha uma viagem agendada antes da operação policial para uma convenção e confraternização da GAS na República Dominicana. Em seu voto, o relator desembargador federal Flávio Lucas destacou, no entanto, que há indícios suficientes da prática dos crimes, não só na denúncia, mas também a partir do material colhido, a partir de várias outras medidas cautelares, sob reserva de jurisdição, com quebra de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica e busca e apreensão de material que está nos processos administrativos instaurados. O desembargador refutou o argumento de atipicidade de conduta, considerando que os fatos envolvem a captação de poupança popular por meio da oferta de contrato de investimento coletivo, cujas cláusulas se amoldariam às diretrizes de conceitualização do artigo 2º, inciso 9º,
da Lei 63.8576, artigo 2º da Instrução CVM 296, de 18 de dezembro de 1998. O dinheiro captado, observou, era movimentado em contas de múltiplas pessoas físicas e jurídicas intermediárias que serviam como um verdadeiro sistema paralelo de pagamentos de remuneração, rendimentos, circunstâncias, em tese capazes de caracterizar crime contra o sistema financeiro e, por conta disso, inviabilizando o reconhecimento da manifesta tipicidade, que é o que se poderia conhecer em sede de habeas corpus. O magistrado acrescentou que havia uma adesão a um contrato de investimento coletivo e o suposto investimento para a geração de rendimento mensal fixo, que ao ser oferecido publicamente para a captação de poupança popular, exige registro e a regulação, seja qual for o objeto ofertado. O relator destacou ainda que o inquérito policial aponta indícios concretos de suposta práticas de crime de sonegação fiscal, evasão de divisa e lavagem de dinheiro, e até mesmo aportes que teriam sido realizados por uma milícia do Rio de Janeiro, ressaltando o risco à ordem pública que a soltura dos réus geraria da facilidade de reaplicação dessas operações de movimentação de valores sem possibilidade de rastreamento eficaz. O magistrado lembrou que a companhia de Gladstone, atualmente refugiada nos Estados Unidos, continuou movimentando valores que superaram R$1 bilhão em carteira de criptomoedas. Aqui a gente volta o valor que está em poder dela. Mesmo após a deflagração da operação policial, há elementos suficientes para indiciar a capacidade e a propensão dos investigados persistirem operando e movimentando valores, atuando mesmo depois de já deflagrada a operação policial, respaldando e apontando o risco de reiteração que induz a necessidade de resguardar a ordem pública, escreveu. Quanto ao risco de fuga, o desembargador Flávio Lucas entendeu que a possibilidade é real, já que os réus têm recursos e estrutura para estabelecer fora do país, inclusive com a capacidade de fazer movimentações financeiras expressivas e constantes que podem ser replicadas através de simples acesso à rede mundial de computadores, dificultando sobremaneira o rastreio e contenção e diante de tratativas para saírem do país, segundo verificando através de interceptação telefônica. Em relação ao risco à instrução criminal, o voto destacou, dentre outros aspectos, que Michael Magno apagou o registro de sua conta em aparelho celular antes da medida de apreensão, enquanto Gladstone teve conversas captadas em interceptação telefônica que orientava seguranças da GAS a conter com o uso da força profissionais da mídia que buscaram noticiar o esquema, determinando inclusive que tais profissionais tivessem seus aparelhos celulares confiscados e devassados para pagar o registro. O desembargador federal Marcelo Granado acompanhou integralmente o relator, salientando que a inexistência de contabilidade formal da GAS também indicaria inobservância às comunicações obrigatórias previstas na lei de lavagem de dinheiro, aí fala do voto vencido, né, que é o voto divergente. Enquanto o desembargador federal William Douglas votou no sentido a conceder o habeas corpus, ou seja, o desembargador Marcelo Granado e o desembargador Flávio Lucas foram os votos vencidos, e o desembargador William Douglas foi o voto, eles chegaram, foram o Marcelo Granado e o Flávio Lucas foram os votos vencedores. O desembargador William Douglas foi o voto vencido. Então, assim, hoje, quem pode soltar o Gladstone? Né? Quem pode soltar o Gladstone, se esse é a narrativa de hoje, né? A narrativa, quem pode soltar o Gladstone é a juíza, tá? E ela pode soltar, desde que ela entenda hoje que o Gladstone, todos esses elementos, como o caso da Mireles está foragida, que ela pode movimentar dinheiro, tudo isso que foi falado, se ela entender que nada disso pode acontecer, como o risco de fuga, ela pode soltá-lo, até porque ele tem o direito de responder em liberdade como outros estão. Então, assim, não é o voto vencido, ele em nada ele muda a situação da GAS, tá? A GAS, como eu disse, ela não volta a operar, tá? Ela não volta a operar não porque o Calazans não quer ou porque os clientes realistas não querem, é porque a decisão ela é nesse sentido. Esse processo vai ter um começo, meio e fim. O que a gente vem falando é o seguinte: por mais que a GAS não volte a operar, não existe impedimento na devolução do capital aos investidores.
E essa devolução do capital está na mão da Meireles. Se ela quiser devolver o capital, eu já reitero aqui, eu estou à disposição para negociar, tá? Eu inclusive estou já me deslocando ao Rio de Janeiro o quanto antes para sentar lá com o Ministério Público Federal, juntamente com outros colegas, inclusive aqueles colegas que têm até um pensamento divergente, né? Um pensamento divergente do nosso aqui do escritório, que acham que tem que processar a GAS, que tem que processar. Eu convido os mesmos para que a gente vá inicialmente conversar com a juíza no sentido da autorização dela para devolução do capital aos investidores. Eu acho que essa tem que ser a primeira medida. Se a gente fizer isso, a gente pode até ver com a doutora Mônica, que está representando essa pessoa, né, a Meireles, para que a mesma compareça conosco. Porque esse sim é o ajuste de conduta. O ajuste de conduta tem que ser não para a GAS voltar a operar, mas sim para devolver o capital aos investidores. E aí eu digo, precisamos da ajuda dos consultores para isso, tá? Porque se a Meireles devolve o capital aos investidores, os consultores vão ser poupados desse tipo de prática que hoje, como eu disse, eu não concordo, não é a linha de atuação do meu escritório, de chegar e processar consultor, que eu sei que muitos até foram, e aí é uma opinião minha, muitos acabaram sendo clientes, né? Não faziam parte, muitos são clientes que entraram e viram uma oportunidade de ganhar dinheiro e fazer outras pessoas a ganhar dinheiro, tá? E não tiveram culpa, né, dessa situação de crimes contra o sistema financeiro nacional. Aqui, como eu disse, a gente não está falando de pirâmide financeira, até porque isso não passa longe de ser uma pirâmide financeira no sentido técnico, tá? A gente tem que diferenciar, se for falar no sentido técnico, a gente poderia falar em esquema Ponzi, mas não de pirâmide financeira, tá bom, pessoal? Quero agradecer e já reitero novamente que eu estou à disposição da doutora Mônica. Façam esse vídeo chegar à mesma, porque eu quero uma reunião com ela, falando que para a gente resolver a situação, para viabilizar, eu tenho meios e formas, e eu tenho certeza que a juíza não vai colocar nenhum impedimento para que o dinheiro seja devolvido aos investidores. Devolvido aos investidores. Essa tem que ser a narrativa. Não adianta falar em funcionamento de GAS. Mudem a narrativa. Devolução do dinheiro aos investidores. Esse valor de 4.330 bitcoins tem que ser utilizado para ressarcir os investimentos. Tá bom? Obrigado, pessoal.